Olá, amigos! Hoje não é o Dia Internacional da Mulher, mas nós vamos falar sobre elas. Durante muito tempo, a mulher foi discriminada, principalmente na Idade Média. Mas Jesus, o amoroso Mestre, modelo e guia da humanidade, manteve encontros marcantes com diversas mulheres, o que mostra como ele as valorizava. As mulheres na Boa Nova. Maria Helena Marcon, que é coordenadora do projeto Momento Espírita, escritora, nos traz este tema com riqueza de detalhes no livro Personagens da Boa Nova. E hoje ela vai nos falar sobre este assunto tão empolgante para nós. E em seguida, nós vamos ver a mensagem do Momento Espírita com o título Pequenos Gestos de Amor. Olá, Malena, te agradecemos muito por estar participando do programa hoje. Bom dia, Ivone. Bom dia a todos aqueles que nos assistem. É uma grande alegria de nossa parte, uma honra mesmo, podermos mais uma vez participarmos do programa O Espiritismo Responde. Quem agradece somos nós. Malena, você, como já me referi, escreveu esse livro belíssimo, né? Então, eu lhe perguntaria, na instituição da Boa Nova, as mulheres tiveram destaque especial? Mas com certeza. É interessante nós observarmos porque no Antigo Testamento nós encontramos muitas mulheres que se destacaram. Débora, na questão das leis, Esther, a esposa do rei Assuero, cuja intervenção inteligente salvou a vida de centenas e centenas de judeus que viviam ali onde ela se encontrava, e Judite, embora com a sua ação guerreira, mas, enfim, muitas mulheres são apresentadas no Antigo Testamento. Contudo, ao Jesus chegar à Terra, nós observamos que a mulher é aquela criatura que não pode sequer dirigir a palavra ao homem fora de casa, seja ele seu marido, seu filho, seu irmão, seu pai, ela só pode responder se inquirida for. Por isso, a forma com que Jesus se dirige às mulheres é muito importante. Podemos considerá-lo o primeiro feminista da face da Terra. E Lucas, o evangelista Lucas, ele coloca no seu evangelho que as mulheres observaram isso, viram isso em Jesus, e por isso lhe formam ao redor como se fosse uma coroa viva. E ele cita algumas das mulheres, Salomé, Joana de Cusa, e diz ele, outras tantas que o assistiam com as suas posses. Em algumas traduções, com as suas fazendas, ou seja, com os recursos de que elas dispunham para a própria missão do Senhor Jesus. No entanto, Malena, os evangelhos foram escritos por homens, os 4 evangelistas. Não há registro de que alguma daquelas mulheres tenha escrito algo, não é? É verdade, porque não era a época em que a mulher escrevia, sobretudo entre o povo de Israel, exatamente naquela época em que Jesus esteve por ali. No entanto, nós encontramos as mulheres se sobressaindo em vários momentos. Se nós lembrarmos de Fotina, a samaritana, aquela mulher que Jesus tem um encontro especial, ele provoca o encontro no poço de Jacó. Ele vai até ali, fica como se estivesse em repouso e pede aos apóstolos que vão à cidade para providenciar mantimentos, o que seja necessário.
e ele fica ali aguardando a mulher que vem da cidade de Sicar para buscar água no poço de Jacó. E será para ela, observemos, para essa mulher que ele se identificará como Messias. A partir da pergunta que ela fala, que ela lhe dirige, ele diz: eu sou, eu, o que falo contigo agora. E lhe oferece a água viva, aquela que, em se servindo dela, a pessoa não mais terá sede, o que estimula a curiosidade da samaritana para indagar-lhe mais e mais questões. E será ela que, então, depois de ter todas as suas respostas respondidas, ela corre para a cidade e chama a todos para que venham ao poço de Jacó ouvir o Messias que ali está. Muitos acorrem por curiosidade, outros porque queriam ver o que era de verdade, afinal, ela era tida como uma mulher de não muito boa vida. Como o próprio Jesus lhe diz, ela já tivera 5 maridos, e aquele homem com quem ela vivia, Jesus testifica que não lhe pertencia. Portanto, deveria pertencer a outra mulher. Mas então Fotina consegue que os cidadãos de Sicar se dirijam à fonte, ao poço de Jacó. Veja que importância. E eles ficam tão fascinados pela fala de Jesus que o convidam para ficar na cidade. Jesus adentrará a cidade graças à intervenção da samaritana, porque era uma cidade dos samaritanos e ele era um galileu. Será Amélia Rodrigues que escreveu através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, encontra-se no livro Primícias do Reino, que dirá que ao partir Jesus, os cidadãos dirão: nós cremos neste homem não por aquilo que você nos disse, mas pelo que ouvimos dele. E ela conclui este capítulo, Amélia Rodrigues, dizendo que Fotina se transformou numa grande transmissora da Boa Nova e ficou conhecida como a Iluminadora. Então, não escreveram os evangelhos, mas tiveram uma grande atuação. Este é um dos exemplos que nós citamos. Você citou alguns nomes de mulheres, e entre eles Madalena. Em que ela se evidenciou, em que ela foi importante, Malena? Madalena foi um exemplo extraordinário de transformação moral. Porque vejamos que nós, muitas vezes, dizemos que nos é difícil modificar. É-nos difícil nos transformarmos no homem novo, na pessoa nova, porque são muitos os defeitos, os vícios, as manias que trazemos de vidas anteriores. Mas Madalena era uma mulher que nós podemos dizer era uma prostituída. Era uma mulher que tinha uma enorme mansão. Vinham homens de muitas bandas e disputavam quem poderia conseguir uma noite com ela. Dizem os evangelhos que ela era portadora de uma grave problemática obsessiva. Era possuída por 7 demônios. Isto quer dizer, era uma obsessão muito intensa. Na verdade, era uma mulher que buscava o amor e não sabia onde encontrá-lo. Por isso, vendia os prazeres a cada noite. Embora houvesse noites que ela estava tão perturbada que não importava quem lhe batesse a porta, oferecendo o que quer que fosse, a joia mais rara, um número de moedas mais expressivo, que ela recusava, porque era muito profunda a sua perturbação. Pois esta mulher ouve falar
desse homem que ama a todos. E ela indaga a sua serva: amará a mim também, pelo que sou? E a serva lhe diz: sim, ele ama a todos. E ela vai ouvir Jesus. E logo em seguida, nós teremos aquela cena em que ela adentra no festim, no banquete, lança-se aos pés de Jesus e lava-os com as suas lágrimas de arrependimento. O que ela deseja? Ela só deseja o verdadeiro amor, que é o que ela buscava. E encontra ali neste homem. Lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e seca com seus cabelos. Depois daquele dia, e depois das palavras que Jesus lhe dirige, ela volta para casa, vai vender toda a sua propriedade. E vejamos, ela era de tal forma afortunada, tinha tanta riqueza, que ela tinha os seus próprios perfumistas. Ela plantava no seu jardim as especiarias, as plantas especiais, e tinha os perfumistas para lhe fabricarem os mais delicados perfumes. Ela vende tudo, se desfaz de tudo, ficará com uma pequena porção de dinheiro para si, e é isso que ela atuará na Boa Nova, dispensando as suas posses que ainda tem, e o restante ela distribui a todos. Qual a sua importância? Ela acompanhou Jesus a partir de então. A sua grande transformação de um dia, ou melhor, de uma noite para o dia seguinte, é muito significativa. E depois, a quem Jesus se mostrou por primeira vez, para testificar que ele havia ressuscitado, isto é, mostrando-se de forma perispiritual para testificar da imortalidade que ele tanto ensinara. Foi a ela, no Jardim das Oliveiras, e ela é que será o arauto da ressurreição. Retornará aos apóstolos e dirá a todos: é verdade, Jesus ressuscitou. Depois da morte de Jesus, ela é convidada pelos apóstolos a não permanecer com eles. Por quê? A doutrina era nova. Havia muito preconceito contra a mulher, sobretudo uma mulher como ela. Quem acreditaria que ela não era mais a meretriz de antes? Então, eles pedem de uma forma delicada que ela não os acompanhe na sua jornada da Boa Nova. E ela irá servir onde? No Vale dos Leprosos. Atenderá lá e lá ela morrerá. A grande importância de Madalena, a mulher de Magdala. E Maria, a mãe de Jesus, além da própria maternidade, Malena, ela teve outro papel relevante na difusão da Boa Nova? Com certeza. Sobretudo, as notícias que temos é depois da morte de Jesus. Então, o grande papel de Maria era um espírito de alto coturno, porque, do contrário, não poderia abrigar no seu corpo físico um espírito daquela qualidade e lhe oferecer um corpo carnal. Era preciso uma pessoa muito especial. Não era qualquer espírito. E, depois da morte de Jesus, porque Jesus a entregou a João, ao evangelista João, ele vai e depois retornará e buscará Maria. Nessa época, Maria estava em Bataneia. Depois da morte de Jesus, ela vai a Bataneia, onde tinha alguns parentes. É ali que ela fica. É ali que Jesus a vai João a vai resgatar, conforme ficara definido na cruz pelo Mestre Jesus.
filho, eis aí a tua mãe. Ele entende que a deve amparar. Interessante, porque ele confia ao apóstolo mais jovem e a nenhum dos seus irmãos a sua mãe, porque sabia que ela comungava da Boa Nova e seu evangelista ali igualmente. Então João a vai buscar e ela irá morar com ele em Éfeso, onde ele ganhara de uma pessoa de certas posses um terreno e uma casinha. Ali então morará ele e Maria. Ele normalmente costumava descer até a cidade de Éfeso para as pregações. Alguns dias Maria ficava totalmente sozinha. Ele não voltava todo dia para casa. E ela começou a assistir ali as pessoas que passavam. E logo descobriram que ela era a mãe de Jesus. Então começou uma grande peregrinação, porque as pessoas queriam saber sobre Jesus, sobre a Boa Nova, sobre a sua mensagem. E Maria ali tinha todos os dias tomados. Então foi uma grande difusora da Boa Nova. E é ali que ela ganha o título de Mãe Santíssima. Importante é que os espíritas, de um modo geral, têm, parece que, algum preconceito contra certas palavras. Por exemplo, quando se fala de Mãe Santíssima, eles aludem que isso seria um termo vinculado a uma outra religião. No entanto, é Irmão X, no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no último capítulo, quando nos fala de Maria, capítulo 30, ele vai dizer ali que esse título foi dado por um leproso que foi atendido por Maria, pelo carinho dela, ali na casinha de Éfeso, e ao concluir o tratamento, ele diz: és realmente a nossa Mãe Santíssima. E a partir daí, ela ficou conhecida com este título, Mãe Santíssima. Portanto, podemos usar muito bem este título. E algo que depois seria a psicografia de Ivone Pereira, bem mais tarde, que nos revelaria, é que ela, no mundo espiritual, é responsável pelos suicidas. Recebeu de Jesus, seu filho, esta incumbência. Somente um coração de mãe grande como o dela poderia abrigar, atender esses tão sofridos irmãos, os suicidas. Quem eram, Marlene, as mulheres que choram por Jesus quando ele vai sendo conduzido ao Calvário? Essas mulheres são exatamente todas aquelas que, ao longo da vida messiânica de Jesus, que não chegou a completar 3 anos, são 2 anos e alguns meses, acostumaram a levar seus filhos para que Jesus os abençoasse. Costumaram, esse tempo todo, a ouvir-lhe a palavra, seja no monte, na planície, à beira do lago, elas iam ouvir a palavra daquele homem que era puro amor e que amava a todos e que aconchegava a todos. Se dizia o bom pastor. Se nós lembramos daquela passagem em que Jesus, depois de atender, e o atendimento dele era intenso, vejamos que numa das passagens ele até pede que os apóstolos entrem com ele no barco, ele faz a pregação e depois ele pede que o barco se dirija a outra margem do lago. Por quê? Diz o evangelista. Eles não podiam e não tinham tempo nem para comer, nem para dormir, porque a multidão não os deixava em paz. Então, narra ali que Jesus
naquele final de tarde, sentou-se debaixo de uma árvore e fechou os olhos. Com certeza estava orando ao Pai, mas os apóstolos entenderam que ele estaria dormindo, repousando. E as crianças foram chegando, mas as crianças não vieram sozinhas. As crianças foram trazidas por aquelas mães que estavam habituadas a levar os filhos para que ele os abençoasse. É a instituição da evangelização infantil em plena natureza. E Jesus, então, quando os apóstolos tentam afastar as crianças, adverte: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. São essas mulheres que fazem o cordão, como se fosse um grande cordão de isolamento, ao longo do Calvário, da estrada que conduz ao Calvário, e choram por Jesus. E deles, e dele merecem a compaixão. Poderíamos ficar aqui horas, né, conversando sobre esta obra, sobre esses personagens. Poderíamos falar de Berenice, da mulher adúltera, né, cujo encontro com Jesus nos deixou uma mensagem de grande significado. Mas nós já esgotamos o tempo e nós vamos agora ver a mensagem do Momento Espírita. Nós queremos te agradecer muito por você ter aceito o nosso convite e ter nos trazido essas informações tão preciosas, principalmente para aqueles que estudamos a doutrina espírita, que estudamos o Evangelho, não é? Muito obrigada, Malena. Muito obrigada. Muita paz. Bom dia a todos. Nós agora ficamos com a mensagem do Momento Espírita, desejando a todos muita paz. Na sua infinita bondade, Deus providenciou que nosso corpo fosse feito maravilhosamente, com sentidos que nos ajudam a perceber suas obras e ter prazer com elas. Se estamos ouvindo esta mensagem, é porque somos dotados do sentido da audição. Graças a essa preciosidade, podemos notar as nuances de tom de voz de uma pessoa querida, o sussurro do vento entre as árvores, o farfalhar das folhas caídas roçando o chão, a risada gostosa de uma criancinha. E quantas emoções nos são propiciadas graças à audição. A doçura da canção de ninar, o encanto de uma sinfonia, a cadência ritmada dos versos de um poema, uma declaração de amor. Mas Deus, que nos criou no íntimo de nosso ser e nos teceu no ventre de nossa mãe, nos brindou ainda com o sentido da visão. É Ele que nos proporciona momentos agradáveis de contemplação da natureza. Graças à visão, nos extasiamos com as bochechas coradas de uma criança feliz, com a chuva caindo sobre os campos, o vermelho, dourado e violeta do pôr do sol, a escala de cores do arco-íris. Tudo graças ao olho humano, que é capaz de distinguir mais de 300.000 cores. Artefato inimaginável, próprio de um Deus infinito em seus atributos. Um Deus que se esmerou ainda mais e nos deu o olfato, que nos permite distinguir uns 10.000 odores. O aroma da nossa comida favorita, o delicado perfume da violeta, que se distingue do jasmim, do cravo, da sutileza da camélia, da exuberância da lavanda. Quem já não se extasiou com o cheiro da terra molhada pelas primeiras gotículas da chuva? E que sem dizer então do tato? Esse sentido que nos permite sentir a brisa suave no rosto, o abraço caloroso de quem amamos. O tato que nos permite sentir o aveludado pelo do gato manhoso que se espreguiça na tarde quente. Também a aspereza da lixa e a suavidade de uma fruta. E basta que demos uma mordida numa fruta para que entre em ação o paladar. Nossa boca
é inundada por uma mistura de sabores sutis, à medida que as papilas gustativas captam a sua complexa composição química. De fato, temos motivos de sobra para exclamar com o salmista: quão abundante é a tua bondade, ó Deus! É bom que pensemos a respeito dessas preciosidades, que são os nossos 5 sentidos, para que os utilizemos de forma mais plena. Portanto, que nossos olhos saibam descobrir a beleza, o encanto da manhã que se lança luminosa, espancando a noite. Que nossos ouvidos se aprimorem na captação dos sons mais delicados, descobrindo a gota que cai, devagar, escorrendo da nuvem preguiçosa, o canto longínquo de alguém saudoso. Que nosso olfato se detenha na descoberta de aromas sempre novos que a natureza oferece. Que nosso tato se aprimore no abraço, na carícia, no aperto de mão espontâneo e fraterno. E quando estivermos à mesa, sentindo o sabor que nos causa prazer, lembremos de Deus e aprendamos a louvá-lo enquanto nos deliciamos com a pizza, o cachorro-quente, o sanduíche predileto, o sorvete, o arroz com feijão. Aprendamos a agradecer ao Pai por nos ter oferecido, para nosso prazer na terra, essas 5 gemas preciosas. Pensemos nisso hoje, amanhã e sempre.